Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Hoje, no episódio 178, nós vamos falar 3 características para que você tenha um excelente sistema de mensuração de desempenho. E todos nós sabemos, na área de gestão de produção, que ter um bom sistema de mensuração de desempenho é fundamental para que você possa desenvolver aí os seus KPIs e então buscar a performance que é tão importante não só para a empresa, mas para você que quer aí ser promovido. Então vamos começar com uma definição do que é um sistema de mensuração. Pessoal, vamos lá. Um sistema de mensuração de desempenho, eu escrevi aqui em detalhes para que vocês possam entender, é um local acima de tudo de gestão à vista, ou seja, você tem esses indicadores de gestão e ficam à vista não só para você, mas para toda a sua equipe, onde se encontram então aqueles indicadores chamados de performance local, né? Performance local daquele setor, daquele departamento, dos componentes principais ligados ao processo produtivo, né? Ou ligados a um serviço que aquela área, que aquele departamento fornece, fornecendo informações, acima de tudo, para que o gestor possa tomar decisões assertivas, para que vocês tenham um sistema de gestão para que promova a melhoria contínua. Então, nada mais é do que aí um local que você tem todos os seus indicadores de performance exigidos pela empresa de performance local, o quanto que a sua performance local está tendendo a atingir a sua meta ou não. E um outro detalhe, pessoal, é que esses indicadores de performance local, de desempenho local, eles devem ser avaliados não somente no desempenho daquela célula, daquele setor que tem aqueles indicadores, mas, sobretudo, o efeito desse desempenho, desses indicadores, no desempenho global da empresa. E o desempenho global da empresa é medido através de métricas financeiras, né? É medido através do ganho, do inventário e do custo operacional. Nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a diferença de indicadores de performance local, que mede o desempenho de uma célula ou de um setor, e o desempenho global, ok? Vamos lá então, que nós estamos só aquecendo. Vamos lá, pessoal. Um exemplo de indicador de performance local é como o exemplo dessa figura. Aqui nós temos uma componente que é a segurança, aqui está denominado como safety, né? Segurança, ou métricas de HSE, de Health, Safety and Environment, né? Saúde, meio ambiente e segurança. Aqui você tem a componente de qualidade, a componente de entrega, a componente de custo. E tem outras componentes de performance, de desempenho de uma célula, de uma área, que também pode ser um inventário, onde é medido sobretudo o working process daquela área. Aqui no nosso exemplo, a gente vê a primeira componente, a primeira coluna, aqueles indicadores de performance voltados à segurança, na segunda coluna, indicadores de performance voltados à qualidade, terceira coluna, indicadores de performance voltados à entrega, delivery, e a quarta coluna, os indicadores de performance voltados ao custo. Aqui não está muito claro, mas alguns indicadores de performance baseados nessas componentes, ela é totalmente quadriculada, onde tem cada quadradinho é um dia, e o dia que corre tudo bem é verde, o dia que corre não muito bem tem um destaque em vermelho, para que possa, através de uma gestão visual, sinalizar como que está o desempenho daquela componente, daquele indicador, ok? E basicamente, volto a falar, cada linha dessa, baseada em cada coluna, tem um indicador de resultado e um indicador de progresso, né? Bem como outras componentes que nós vamos destacar aqui nesse vídeo. E como nós colocamos no primeiro slide, o mais importante, além de esses indicadores
mostrarem qual é o desempenho de uma área ou de um setor, qual é o impacto desse indicador de performance local no indicador de performance global de uma empresa. Os indicadores de performance global de uma empresa geralmente são indicadores financeiros, né, voltados ao ganho, que é o preço de venda menos o custo material de um produto, ou o seu custo operacional, o custo de transformação, aquele custo que a empresa gasta para transformar a matéria-prima num produto acabado, e também o impacto desses indicadores de performance local nos inventários. Eu vou dar um exemplo. Muitas empresas eles colocam como indicadores de desempenho local o custo, que é essa quarta coluna. E na maioria das vezes a necessidade de redução de custo fica direcionada à matéria-prima, porque para algumas empresas o custo da matéria-prima sobre as vendas ele é no mínimo 50% ou ainda mais. Então existe uma alta necessidade da redução de custos voltado à matéria-prima do produto ou ainda voltado aos suprimentos do produto. E é necessário um grande cuidado quando se vai fazer a redução de custo nesses materiais, porque caso ele não seja de forma adequada, né, caso esse movimento, esse projeto não seja feito de forma adequada através de experimentos, através de análises estatísticas, você pode abaixar o custo e, por exemplo, impactar a qualidade do produto, porque aquela matéria-prima não tem aquela qualidade do produto que a matéria-prima anterior, que é um pouco mais cara, tinha, né? Ou mesmo o suprimento. Então, fazer com que esses 4 indicadores ajam em harmonia é um desafio muito grande. Por quê? Porque muitas vezes eu posso reduzir até o meu custo operacional, principalmente em relação ao custo de suprimento, né? Mas se eu não tiver cuidado, eu tenho diretamente o impacto na qualidade do produto e aí eu não posso vender e impacta diretamente no ganho. Então, toda vez que eu faço algum tipo de mudança que envolve o impacto nesses 4 componentes, eu tenho que saber, sobretudo, não só o impacto de melhoria nesses componentes de performance local, mas o efeito que ele tem sobre esses 3 indicadores de performance global, que são basicamente os indicadores que medem a lucratividade de uma empresa. Vamos lá, pessoal. Qual a primeira característica, então, de um bom sistema de mensuração de desempenho? Qual é a primeira característica fundamental? E que você, supervisor, líder de produção, encarregado de produção, coordenador, precisa realmente ficar muito atento. A primeira característica, pessoal, ela deve responder se aquele componente a ser medido, né, ou segurança, ou qualidade, ou entrega, ou custo, ou inventários, ele está ok ou não ok. Ele está dentro da meta ou não está dentro da meta. Por exemplo, aqui eu fiz um gráfico de série temporal de produção diária de uma determinada célula, né? Uma célula apenas ilustrativa, né? Lúdica. Então aqui, por exemplo, a nossa meta são 125 unidades por dia e aqui a gente pode ver claramente que nos 3 primeiros meses, né, a gente tem uma alta variabilidade, então existem muitos pontos abaixo da média, alguns pontos até tocando a média, mas também alguns pontos acima da média. Mas a gente vê uma variabilidade muito grande. E nesse outro gráfico de carta de controle de indivíduos, né, onde eu posso não somente ver a variação dos pontos, mas a média e os limites de controle que dão uma noção de variabilidade, que a média no primeiro mês foi de 111 unidades por dia. Em fevereiro foram 108 e em março foi 106. Então existe um gap de desempenho entre a média de performance de entrega diária dessa célula, desse setor, em relação à meta de 125. Então está não ok. Então esse é um tipo de indicador que mostra a tendência de uma determinada característica ou de um determinado componente, de um determinado KPI, e eu posso não somente avaliar a tendência, mas também a variabilidade e a média. E aqui eu sei claramente
que este indicador de desempenho, uma vez implementado, responde essa primeira pergunta e ele está não ok. Então está aqui a primeira característica de um bom sistema de mensuração de desempenho. A segunda característica, pessoal, de um bom sistema de mensuração de desempenho é se aquela característica que eu estou medindo não está ok, por que não está ok? Qual é a causa raiz que faz com que aquele gap de desempenho, que é a diferença onde eu estou contra onde eu deveria estar, porque de fato ela ocorre, né? E aí, um bom sistema de medição, para responder isso, precisa ter em cada componente de medição um gráfico de Pareto, né? Que mostre basicamente quais são as causas daquele efeito ou daquele gap. O que está causando, né? Principalmente a primeira variável, o que está causando, por exemplo, no nosso exemplo de unidades de produção medidas por dia, que nós temos um gap em relação à meta de 125, qual é, o que seria aqui o gráfico de Pareto? Um gráfico que mensurasse, que nos mostrasse as principais paradas que essa linha tem diariamente. Por exemplo, será que a principal parada aqui é uma quantidade de setup muito grande, ou seja, um tempo de setup muito grande? Será que essa primeira componente são paradas de equipamento gargalo em manutenção ou falta de peças da operação anterior alimentando um gargalo, já que o gargalo é que dita o ritmo de frequência, o ritmo de produção de uma linha? Então, a segunda característica de um bom sistema de mensuração, ele tem que responder o porquê do gap da primeira pergunta, o porquê que uma medida está não ok. E um gráfico de Pareto ele vai mostrar principalmente quais são os principais fatores e tem uma continuidade para que você possa explicar a razão desse gap, né? A razão porque esse indicador está não ok, a causa raiz. É necessário, sobre o primeiro fator do Pareto, das principais paradas, você faça uma análise de 5 porquês. Por exemplo, se o equipamento está constantemente ou consistentemente entrando em manutenção, o problema tem que ser claramente verbalizado, o mais específico possível. E aí, 5 porquês sobre este problema, fazendo com que a gente entenda qual é a causa subjacente mais profunda, ou seja, a causa raiz que está levando esse problema, que está levando esse primeiro fator. Então está aqui a segunda característica de um bom sistema de mensuração de desempenho. Eu quero realmente saber a causa raiz do que está causando este gap de desempenho que faz com que eu não esteja ok. A terceira característica, pessoal, de um bom sistema de mensuração de desempenho é uma coisa chamada de contribuição estratégica. O que é a contribuição estratégica? É aquela contribuição que o supervisor de produção, o coordenador, o líder, o encarregado deve buscar dos seus pares, das pessoas que dão suporte a ele, dos seus operadores, da sua equipe ou da sua gestão, para que realmente aquela ação seja implementada sobre a causa, né? Você respondeu na segunda pergunta, na segunda questão de um bom sistema de mensuração de desempenho, por quê? Qual era a causa raiz? Agora você, como supervisor de produção, como líder de produção, você busca uma contribuição estratégica ou dos seus pares, as pessoas que estão ao seu lado, ou da sua equipe, as pessoas que respondem para você, ou da sua direção, da sua gerência, se você tiver algum problema, para que você possa implementar a ação sobre a causa raiz do problema, né? Então você busca a ajuda das pessoas, você busca uma ação que remova a causa raiz do problema, ok? Uma vez que você faça isso de forma consistente, você vai realmente minimizar aquele gap de desempenho que anteriormente você tinha entre o que era esperado e a sua realidade. Então tá aqui, pessoal, quando você realmente, como supervisor de produção, você busca essa contribuição estratégica, você busca uma ação assertiva sobre a causa, você faz com que realmente você consiga aí atingir a sua meta, né? Então aqui eu represento o mesmo gráfico que eu mostrei em slides anteriores, agora com ação corretiva implementada,
fazendo com que nos meses subsequentes de abril e maio, a gente tinha um baseline de janeiro a março, a gente observe que a média de performance, de mensuração de desempenho dessa célula está batendo realmente a meta com uma variabilidade menor em relação à primeira vez. Então, realmente, a contribuição estratégica liderada pelo supervisor foi realmente assertiva. E vamos lá, pessoal, fazendo um rápido resumo de quais são as 3 características que apresentam, que um bom sistema de mensuração de desempenho apresenta, para que os líderes de produção, supervisores, coordenadores, gerentes saibam e apliquem isso no dia a dia. Então, a primeira característica ela deve responder se a componente que eu estou medindo, se o meu KPI que está sendo medido em relação a algum componente ou segurança ou qualidade ou entrega ou custo ou inventário, ela está ok dentro da meta. Se existir uma diferença entre a meta e o desempenho médio desse componente, eu tenho um problema. Então, realmente está aí a primeira característica. A segunda é se aquele componente não está ok, por que ele não está ok? Qual é a causa raiz que sustenta aquele gap entre a meta e a realidade que está sendo vivida naquele indicador de desempenho? E a terceira característica, pessoal, um bom sistema de mensuração de desempenho ele tem que trazer, o líder ele tem que buscar ou da sua equipe ou dos seus pares ou diretamente, juntamente com a sua direção, com a sua gerência, uma contribuição estratégica, uma ação que haja e remova a causa raiz levantada na questão número 2, fazendo com que o sistema volte a operar sem aquele gap de desempenho. Tá? E, basicamente, esse sistema ele é feito de uma forma cíclica. Se realmente aquela contribuição estratégica implementada não removeu o gap, você precisa realmente voltar ao passo número 1 para que você caracterize um sistema de melhoria contínua rodando PDCA ao longo do tempo. Ok? Então tá aí, pessoal, as 3 características para não só um bom, mas um excelente sistema de mensuração de desempenho. A gente não costuma ver isso na produção. Simplesmente a gente consegue perceber a primeira resposta, a primeira característica. Mas para um bom sistema você precisa ter essas 3 características implementadas para que você possa realmente ter um sistema de mensuração eficaz que faça com que você seja consistente em bater as suas metas, elevando então o seu desempenho, bem como o da sua área, e elevando sobretudo aí a sua imagem, perante a alta direção de uma pessoa que consegue bater e buscar resultados consistentes, tão fundamentais aí para a sua futura promoção. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa aí o seu comentário se você quiser perguntar algo sobre o vídeo ou sobre outros temas, se inscreva no canal para que você realmente não perca nenhum vídeo quando nós lançarmos aqui ele no YouTube e compartilhe os nossos vídeos aí com pessoas que possam ter aí o usufruto dessa informação e ter o seu desempenho de performance melhorar, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.